Quando você pensa no Brasil, provavelmente imagina imagens como estas. Muito sol, praias lotadas e uma mistura animada de pessoas de diversos grupos étnicos. E embora o Brasil certamente tenha essa mistura étnica em todo o país, algumas de suas paisagens e arquiteturas contam uma história muito diferente. Esses edifícios, com suas estruturas de madeira parcialmente expostas e telhados inclinados projetados para evitar o acúmulo de neve, parecem estar localizados em uma estação de esqui alpina, enquanto outros se assemelham a chalés bávaros. Mas esta é, na verdade, a cidade brasileira de Gramado, uma das muitas cidades coloniais fundadas e construídas por migrantes alemães. Quando visitei este lugar pela primeira vez, senti como se tivesse viajado no tempo. Não apenas porque o ambiente parecia tão diferente do Brasil que eu conhecia, mas também pelos sotaques de algumas pessoas ao falar português e até por ouvir dialetos do alemão que eu achava que não eram mais usados. Muss man immer ein bisschen schaffen. Hat man immer was zu tun. Mach es aber gern. Meine Mama hat immer gesagt, dass Arbeit nicht das Leben ist. Und das ist er. Wenn man schaffen kann, ist alles schön. 3 só de tarde. 3 só de Deutsch. Was für? Kaffeepflegers, Deutsch und Hochdeutsch. Und wie viel só de tarde spricht er? Hier gibt's so eine 6, 7 verschiedene Sprachen. Oh, Und die ist mir alle egal. Die verstehe ich und spreche auch sie alle. was sind dann die 6? Ja, wie man sie nennen soll, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist Plattdeutsch verschiedener Arten. As tradições preservadas e honradas com tanto orgulho eram aquelas que eu fortemente associava à Alemanha rural. Fiquei profundamente intrigado, perguntando-me como isso aconteceu, e eventualmente descobri que a razão dessas cidades e comunidades incríveis existirem no Brasil hoje remonta a 200 anos atrás, a uma Europa assolada por guerra, pobreza e caos. O território que hoje reconhecemos como Alemanha era um mosaico fragmentado de estados no ano de 1800, muito distante da nação unificada e próspera que é hoje. Seria mais preciso referir-se ao povo germânico, espalhado por uma área muito maior do que a Alemanha moderna. Na verdade, havia mais de 300 entidades separadas e independentes, cada uma governada por membros da realeza ou autoridades eclesiásticas, frequentemente com suas próprias leis, moedas e sistemas de comércio. E enquanto este era um período relativamente estável para a região germânica, na França, Napoleão Bonaparte havia acabado de subir ao poder por meio de um golpe militar. E ele prometia espalhar ideais revolucionários por toda a Europa, jurando desmantelar o poder enraizado das monarquias e da Igreja. Em 1805, ele estava atacando o território germânico, e em 1806 o poder governamental central desse território, o Sacro Império Romano, foi dissolvido. E embora os combates tivessem terminado, o impacto da guerra seria sentido por muitos anos. Campos onde eram cultivados suprimentos alimentares vitais foram negligenciados. Rotas comerciais que permitiam que as pessoas ganhassem a vida foram severamente interrompidas, e o alistamento em massa esvaziou vilarejos de seus jovens, deixando comunidades empobrecidas. Os vilarejos, que haviam crescido gradualmente como forma de vida ao longo do século XVII, agora haviam muitos agricultores lutando para sustentar suas famílias. Os centros urbanos ofereciam pouco alívio, fornecendo apenas empregos limitados com baixos salários e condições de trabalho severas, mesmo para aqueles que fugiam da pobreza rural. Com pouca esperança e nenhum caminho claro para atender às necessidades essenciais, muitos foram forçados a contemplar um futuro além de sua terra natal. Enquanto a Europa estava mergulhada em guerra do outro lado do Atlântico, a colônia do Brasil emergia como uma linha econômica vital para Portugal, fornecendo recursos essenciais como açúcar, ouro e, posteriormente, café. Essas exportações ajudaram a sustentar a economia de Portugal, assegurando sua sobrevivência como um importante comerciante global, apesar do caos na Europa. A guerra de Napoleão contra a Alemanha foi apenas o começo. Após estabelecer a Confederação do Reno em 1806, ele atacou e derrotou o Reino da Prússia, bem como assegurou a Rússia como aliada, pelo menos por enquanto, através do Tratado de Tilsit, em 1807. Em seguida, ele queria que o continente europeu se unisse contra o poderoso Império Britânico e buscou bloquear seus navios através do sistema continental, uma estratégia econômica para cortar o comércio da Grã-Bretanha com a Europa.
No entanto, Portugal, vinculado por uma longa aliança com a Grã-Bretanha, recusou-se a apoiar o bloqueio. Enquanto Portugal esperava permanecer neutro, Napoleão atacou com apoio espanhol no final de 1807. Esse ataque pegou o governo português de surpresa. Inicialmente hesitante em fugir, a família real decidiu escapar para o Brasil, quando ficou claro que as tropas francesas logo chegariam a Lisboa. Portugal não fizer o que eu quero, a Casa de Bragança não reinará mais na Europa dentro de 2 meses. Este foi o recado de Napoleão, Alteza. Alteza, Eu preciso de tempo para pensar. não temos mais tempo. A família real precisa fazer a sua mudança para ultramar. É fundamental a defesa do espaço atlântico português, a integridade da metrópole e do império, sem deixar de lado a fidelidade e a proteção para com os ingleses. Está sugerindo que a corte fuja do Rodrigo? Não, só até os ânimos se acalmarem. O Império Português pode ser governado de qualquer uma dessas colônias, da África, da Ásia, do Brasil. As informações que eu tenho da França, e Vossa Alteza sabe das excelentes ligações que tenho com o povo francês, me levam a crer que essa sugestão é absurda. É um passo muito arriscado. Está sendo contraditório. O argumento para uma aproximação com os franceses é justamente o medo e a recusa da Revolução. Vossa Alteza, acabo de receber o jornal de Napoleão. As tropas francesas chegaram a Abrantes. Casa Bragança cessa de reinar. Não é possível! Diga para os criados reunirem tudo o que puderem o mais rápido possível e em segredo. Em 3 dias, a família real inteira partirá para o Brasil. Deixe-me. Sob a proteção da Marinha Britânica, uma frota com cerca de 10 mil pessoas, incluindo realeza, nobres, oficiais e seus servos, partiu de Lisboa em 29 de novembro de 1807. Assim que a família real chegou, o Brasil começou a se modernizar. Abriu seus portos ao comércio internacional e teve seu status elevado de colônia a Reino Unido em 1815. Isso lhe garantiu igualdade política com Portugal e liberdade sobre sua política econômica. Como resultado, o Brasil sentiu que tinha mais prestígio como nação, aumentou o sentimento nacionalista e lançou as bases para sua eventual independência. A corte real retornou a Portugal em 1821 e o rei João VI deixou seu filho Dom Pedro I para governar o Reino do Brasil com o título de regente. O rei tentou reafirmar o controle sobre o Brasil como uma colônia, como havia feito antes de 1807. No entanto, o sentimento nacionalista havia crescido e as elites do Brasil ressentiam-se das tentativas de reverter ao tratamento colonial. Talvez surpreendentemente, com Dom Pedro, tendo passado muitos de seus anos de formação no Brasil, ele não só tinha laços estreitos com a alta sociedade brasileira, mas realmente queria ficar lá e desafiou a família real e o parlamento português para fazer isso. Isso culminou na expulsão das tropas portuguesas do Brasil e na eventual declaração de independência de Portugal em 1822, feita pelo próprio Dom Pedro. Para manter a ordem e evitar a fragmentação vista nas colônias espanholas da América, a elite brasileira apoiou que ele permanecesse como imperador da nação recém-independente. Sua visão era manter o Brasil como um país unificado e desenvolvê-lo até o ponto de se tornar economicamente independente. E para alcançar isso, ele sabia que o país precisava de uma base agrícola robusta. Embora o Brasil tivesse grandes plantações administradas com trabalho escravo, também havia grandes partes do país que ainda estavam despovoadas, mas com enorme potencial de desenvolvimento. Uma grande parte dessas terras estava ao longo da fronteira sul do Brasil, vulnerável a disputas territoriais com nações vizinhas de língua espanhola, como a Argentina e o Uruguai. E o que Dom Pedro precisava eram pessoas com habilidades agrícolas que estivessem preparadas para atuar como pioneiras, mudando-se para partes novas e inexploradas do Brasil para um novo começo. Como você pode ver, os povos germânicos deslocados pelas guerras napoleônicas eram potencialmente uma ótima combinação, e esforços começaram para recrutar e estabelecer grupos de europeus nessas regiões.
Dom Pedro iniciou esse processo ao comissionar o major Georg Anton von Schaffer, um emissário conhecido e leal ao imperador. Schaffer foi enviado à Europa para encontrar imigrantes interessados. Para atrair possíveis colonos, Schaffer ofereceu incentivos atraentes financiados pelo governo brasileiro. Este pacote era, sem dúvida, sedutor para os europeus empobrecidos. Outro fator que pode ter atraído aqueles contemplando a imigração da Europa foi a esposa de Dom Pedro, a imperatriz Maria Leopoldina. Ela era arquiduquesa da Áustria antes de seu casamento com Dom Pedro, arranjado para fortalecer os laços entre as famílias reais portuguesa e austríaca. A arquiduquesa agora era imperatriz do Brasil e apoiava ativamente os esforços de modernização e independência do Brasil, incluindo iniciativas para incentivar a imigração de europeus qualificados, como forma de estimular o desenvolvimento agrícola e econômico. Sua conexão com os europeus germânicos fortaleceu as iniciativas de recrutamento de Schaffer, criando uma estratégia coesa para atrair colonos para o Brasil. Em 1824, emigrantes potenciais suficientes haviam sido identificados nas regiões de Hesse, Baviera e Palatinado para prosseguir com o primeiro assentamento direto. E 39 pessoas de 9 famílias zarparam no navio Protector de Hamburgo em março de 1824. A viagem pelo Oceano Atlântico sozinha levaria cerca de 3 meses. Por piores que fossem as coisas em sua terra natal, a decisão de empreender a jornada perigosa e completamente desconhecida para uma terra a milhares de quilômetros de distância, provavelmente nunca mais vendo parte de sua família ou de sua terra natal, deve ter sido enormemente difícil. Como é que eram esses colonos que vinham para cá, que chegaram em São Leopoldo em 24? Olha, eu acho que eram colonos que tinham coragem, em primeiro lugar, para deixar de tudo lá, porque por pior que seja, tu sabe o que tem. Pode esperar que tenha muito mais coisas, mas tu não sabe. E eles tinham muita coragem, até porque a viagem foi longa. E a gente sabe que chegaram 39 imigrantes, mas lá só saíram 38. Um bebê nasceu na viagem. Então imagina, uma mulher grávida vai ter o bebê na viagem. Isso não é para qualquer uma. Em um insight fascinante sobre o impacto emocional que isso teve nos migrantes, um caderno manuscrito encontrado em 1825 contém uma canção que dizem ter sido cantada por aqueles que partiam. Aqui está a parte dela, que captura de forma tão artística e poética esses sentimentos. Die Zukunft wird verbannt, so suchen wir den Frieden in dem Brasilienland. Schaut auf, ihr Unterdrücker, seht, wie wir Deutsche fliehen. Lebt wohl, ihr Volksbetrüger, Gott ist uns nun erschienen. Es bot Brasiliens Kaiser zur Hilfe uns die Hand. Herrscht mit wahrer Güte in dem Brasilienland. Durch Tag und Nacht wir fahren durchs weite wilde Meer. Und vielen jungen Jahren ist nun das Herz so schwer. So viele stolze Klepper hielten dem Sturm nicht stand. Gefährlich ist die Reise in das Brasilienland. Após chegarem ao Rio de Janeiro, eles viajaram por terra até uma fábrica desativada no Rio Grande do Sul, para alojamento temporário, onde chegaram em 25 de julho de 1824. O assentamento que eventualmente surgiu foi nomeado São Leopoldo, em homenagem à imperatriz Maria Leopoldina, refletindo seu papel no apoio à imigração e ao desenvolvimento no Brasil. Esses primeiros meses foram incrivelmente difíceis. Embora os recém-chegados recebessem rações básicas, orientação para o assentamento e alocações de terras, eles enfrentaram condições de vida extremamente desafiadoras. Os maiores problemas eram o isolamento e o clima.
A distância de qualquer tipo de infraestrutura significava que eles tinham que ser totalmente autossuficientes para sobreviver. Além disso, precisavam se adaptar a um clima muito mais quente e a um terreno diverso em relação ao da Alemanha. A única maneira de superar essas dificuldades era com extrema resiliência e força, com o grupo confiando em esforços comunitários e no apoio familiar para sobreviver dia após dia. Outro grande desafio foi limpar florestas densas para criar espaço para a agricultura e a habitação. A maior parte do trabalho foi feita manualmente, usando ferramentas rudimentares para construir casas simples e preparar a terra para o cultivo. As primeiras colheitas plantadas, milho, feijão, mandioca e batatas, foram escolhidas especificamente por sua adequação para prosperar no ambiente do sul do Brasil, mas também para fornecer sustento aos próprios colonos. O grupo teve que construir infraestrutura básica, como depósitos de armazenamento e caminhos simples para conectar diferentes partes do assentamento. Isso exigiu que os recursos fossem compartilhados, com os colonos planejando e trabalhando juntos para dividir tarefas e compartilhar ferramentas. Uma pequena capela também foi construída como um espaço de encontro que se tornou o coração da comunidade. Essas áreas eram essenciais para manter o moral e fomentar a unidade diante da adversidade. À medida que mais imigrantes chegavam, São Leopoldo gradualmente se expandia. Terras adicionais foram alocadas para novos colonos e mais casas foram construídas para acomodar a população crescente. No Rio Grande do Sul, os novos assentamentos de Três Forquilhas e Dom Pedro de Alcântara foram estabelecidos em 1826, e alguns dos colonos de São Leopoldo mudaram-se para a recém-estabelecida colônia de Santa Maria, em 1827. No entanto, no Rio Grande do Sul havia pouco foco em estabelecer novos assentamentos organizados, pois a Guerra da Cisplatina e a Revolução Farroupilha estavam sendo travadas e tomariam grande parte da atenção e recursos do governo central. Em vez disso, Schaffer mudou seu foco para recrutar soldados e mercenários para a guerra, enquanto a imigração em pequena escala continuava no sul para as colônias já estabelecidas. No entanto, alguns esforços de colonização ocorreram em outras regiões. Em 1829, a colônia de Santo Amaro foi estabelecida no estado de São Paulo por migrantes do Hanshoek, e em 1837, a cidade de Petrópolis foi fundada no estado do Rio de Janeiro por alemães de várias regiões.